colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público presente, bom dia, boa tarde a todos. E saudar em especial o nosso presidente pela passagem do seu aniversário. Hoje, completando mais um ano de vida, que Deus dê saúde, paz, sabedoria, para que ele possa cada vez mais fazer esse brilhante trabalho que está fazendo aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje são dois assuntos. O primeiro tema eu vou começar. Eu não gosto, vereador Helber, de estar aqui nessa tribuna de Câmara mostrando vídeo de nada. Mas eu me sinto na obrigação de, até por respeito aos nossos agricultores, ao nosso povo, de mostrar esse vídeo, como é que encontra-se a nossa máquina reta escavadeira do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Rigoberto, por favor, mostra esse vídeo aí, a situação da máquina. Essa máquina foi adquirida pelo Programa de Aceleração do Crescimento do PAC, que na transição de governo, de secretário, de prefeito, eu, antes de vir para essa tribuna, eu procurei saber algumas informações. Eu procurei o secretário, o ex-secretário Edmundo Araújo, e ele me disse que recebeu a visita do atual secretário de Agricultura 3 vezes lá, e passou toda a problemática de tudo da secretaria, de transição, que precisava, o resto a pagar tinha passado tudo. E essa máquina, ela precisa ser paga, colocada uma bomba hidráulica, só para funcionar. Na época era um valor de R$5.000, hoje eu não sei o valor. Mas desde esse período, essa máquina está lá, em vez de estar beneficiando nossos agricultores, vereador Neném, Rosemary, na agricultura familiar, no destroncamento, pelo contrário, ela está servindo de criação de lixo e de mato em cima dela. Um patrimônio público, um bem público. E eu fiz questão de mostrar esse vídeo aqui, em todo respeito aos nossos agricultores do nosso município, que é quem sofre mais. Pagam-se aluguéis caros de máquinas. E nós temos uma aqui, gratuita, conseguida por um programa do governo, e está aí essa situação, vereadora Rosemary. É lamentável a situação que está a nossa máquina com relação a esse modelo que está funcionando nessa administração. Fiz questão de mostrar esse vídeo. Não gosto de mostrar, mas como presidente da Comissão de Agricultura aqui dessa casa, eu me sinto na obrigação de falar esse tema, trazer para cá esse tema e pedir que o secretário e a prefeita se sensibilizem dos nossos agricultores e conserte essa máquina. Tire ela do lixo que ela está hoje, o mato em cima da máquina, cobrindo a máquina de lixo, Rosemary, ao invés de ela estar limpando, cavando, produzindo, atendendo o nosso povo, nossos agricultores, está servindo de galpão de lixo. É triste, é lamentável, mas eu tinha que falar, compadre Ezio. E queria aproveitar também esse momento, e estou apto, pronto, para conversar com o secretário. Se ele me receber, faço questão de ir pessoalmente lá, para ouvir as explicações. Eu sou daqueles que eu ouço as duas partes também. Estou pronto para conversar com o secretário, porque isso aqui, meus caros vereadores, a população de Morada Nova, isso aqui é um verdadeiro descaso, abandono e um absurdo. Mas eu gostaria de falar outro tema. Eu tive a honra, o vereador Davi e o vereador Helber, na última quarta-feira, nós tivemos a honra de participar aqui na casa, presidida pelo Davi. O Helber chegou primeiro do que eu, cheguei atrasado um pouco, que eu estava com os pacientes ali numa clínica, depois vim para cá. Eu não podia deixar, né, de participar daquele momento, vereadora Rosemary. Aqui era a prestação de contas do secretário de Saúde do quadriênio, janeiro a abril, vereador Roberto. E como eu fui um dos mais críticos ao longo desse período, com relação à saúde, eu assisti a prestação todinha de contas, os números, teve números que eu não concordo, que eu acho muito pouco, que eu ainda acho um absurdo. Vou dar um exemplo aqui, cirurgias eletivas,
de janeiro a abril, eu sei que não começou em janeiro, começou depois. 7 cirurgias eletivas só no nosso município, 7. Para o município do Porto de Morada Nova, com 65 mil habitantes. Mas não questionei isso. Eu questionei as coisas, tudo que eu falava aqui, e outros vereadores falavam, que estava acontecendo na saúde. Eu questionei sobre o aparelho de eletrocardiograma do PSF 2 e 3 do Aruaru, a limpeza do posto 1 do Aruaru, que tem dia que o posto não funciona, que não tem um zelador. Questionei o médico dos patos, vereador Elismão. O médico dos patos, questionei com ele. Questionei o atendimento aos nossos pacientes e pedi a ele, já que a gestão anterior não fez, que a sua faça um curso de capacitação aos atendentes que estão nos postos de saúde de recursos humanos, para atender melhor o nosso povo. Contei aquele caso que falei aqui na Câmara. Contei, o vereador Davi estava presente. Tudo que nós falamos ao longo desse tempo, a falta de insumos, a falta de medicação, a falta de sondas, a falta de fraldas, tudo eu questionei aqui. Porque eu disse a ele, secretário, nós estamos aqui para cobrar. Nós estamos fazendo as críticas que devemos fazer. Nós não estamos aqui para não se calar das coisas erradas. E ele assimilou muito bem. Ele assimilou muito bem, pediu até qualquer demanda que a gente tivesse, e eu estou passando essas demandas, disse para ele aqui, e para as coordenações que estavam aqui presentes. Nós estamos aqui, a nossa bancada, falei, eu e o Davi falamos pela nossa bancada. Estamos aqui de braços abertos para se reunir com Vossa Excelência, para conversar, para dialogar, para buscar novos caminhos e melhorias para a nossa saúde. Se me permite uma parte, concedo vereador, com todo prazer, vereador Davi. Parabenizar pelas pautas. A audiência pública que nós participamos, que era para ter sido uma audiência pública, eu fiz até essa ponderação com o pessoal da contabilidade da prefeitura, que apresente esses números de forma mais divulgada, que a população tenha maior conhecimento. E eu lembro, o vereador Cláudio bem acompanhou, que alguns pontos chamaram a atenção, alguns comparativos, né, Cláudio? Porque foi também apresentado a prestação de conta do ano de 2024. E comparando com esse primeiro quadrimestre, você vê pontos, vereador Nenê, que avanços, alguns, outros não, mas esses comparativos eles têm que ser feitos para o melhor. Todos os pontos que o vereador Cláudio cobrou, e isso a gente tem que elogiar, a forma como Vossa Excelência cobrou, que não foi nada pessoal ou político, foi de necessidades. Coincidentemente, na mesma semana tivemos a oportunidade de, no sábado, estar lá no postinho do Aruaru. Foi muito bem recebido pela equipe, pela enfermeira, pela médica que lá estavam, e vimos alguns pontos que precisam urgentemente de um encaminhamento. Questão dos balões de oxigênio, só tem um que marca. Questão da ambulância dos patos, nos preocupou. Então, parabenizo, o secretário realmente se colocou até à disposição para sentar com os vereadores em geral, para ver a nossa visão, para ver os pontos que nós temos para trazer. Então, vereador Cláudio, eu acho que quando se fala em saúde, Roberto, o contador usou uma frase que, para se fazer eu não vou precisar muito bem, como foi que ele falou, mas precisa-se dinheiro para ter uma saúde de excelência. Então, você sobrevive um dia de cada vez, são lutas diárias e tem muito a avançar. Então, vereador, meus parabéns pela fala. Obrigado, Davi. E disse mais ainda, Morada Nova recebeu 2 emendas de deputados, R$99 mil da bancada cearense. E disse para ele, vereador Ilmar, a todos que estavam aqui, a coordenação e o secretário de saúde, nós não somos de quanto pior, melhor. E vou dar um exemplo prático. O deputado federal, a pedido do ex-prefeito Vanderlei e do Marquinho da Ana e de nossa bancada, nós tínhamos solicitado uma emenda para a saúde de Morada Nova. A gente sabe o que é fazer saúde. A gente sabe do recurso que precisa. A gente sabe como funciona a Morada Nova também. E Guimarães colocou uma emenda para cá de R$551 mil. E nós fomos pedir para permanecer essa emenda. Foi todos esses que eu falei aqui, a nossa bancada e o nosso Marquinho da Ana, fomos lá pessoalmente. Marcamos uma reunião com o Guimarães e pedimos a ele para deixar, não tirar essa aqui. Eu gostaria de pedir o tempo da vereadora Rosemary.
Nós Claudinho. fomos lá pedir, pessoalmente, Neném, a nossa bancada, Vossa Excelência estava lá, pedir ao deputado federal Guimarães para a emenda permanecer em Morada Nova, porque nós não somos de quanto pior, melhor. Não. A gente sabe o que é saúde. A gente que mora, principalmente na zona rural, nos distritos, que nós moramos no distrito de Lisboa, a gente sabe o que é o sacrifício. E parabenizei a ele e a prefeita pela manutenção dos plantões, porque eu sou daqueles. Eu falei, critiquei e elogio quando tem ação. E está aí garantido. Os 551 mil do deputado federal Guimarães, ele está esperando a decisão do Superior Tribunal Federal com relação às emendas, para a emenda ser investida em algum objeto. Essa que é a realidade. Mas nós fomos lá pedir, e ela vai se manter aqui em Morada Nova para a nossa felicidade. E está aí, o secretário com a prefeita defina o que ele vai fazer com esse recurso para uma grande estrutura para o nosso município. É assim que se faz política, Eze. É assim que se faz. Como eu cobrava aqui na tribuna da Câmara, cobrei ele pessoalmente, porque não tinha visto ele ainda nesse período. Não fui lá. E ele foi muito claro. As portas do meu gabinete lá estão abertas para vocês. Pode nos visitar e pode passar a demanda e dizer que vocês estão sentindo e achando da nossa gestão. E eu fui muito realista no que eu estava vendo a nossa saúde. Eu disse a ele que precisava avançar muito. A saúde precisa melhorar de Morada Nova. Davi viu. Davi estava presente. Quero ser da parte do Neném, depois a minha amiga Rosemary. Boa tarde a todos. Claudinho, você está falando em saúde, parabéns por você ter vindo representar a gente. Eu não tinha como vir, estava fazendo os trabalhos lá no interior. E eu fiz uma visita no hospital, coisinha rápida mesmo. E às vezes fala que não tem leito. Tem leito sim, tem um quarto lá que eu vi, com cama, não tem lençol, não tem nada, 2 quartos lá, com ar-condicionado, com tudo. E esses quartos antes funcionavam na época do Vanderlei. Eu digo porque eu sou prova disso, porque tinha gente do Dourado que ficou lá internado nesse quarto. E está lá o quarto, não sei se é por falta de médico, se é por falta de enfermeiro, de funcionário, mas está lá parado. E tem um quarto, excelente quarto, com ar-condicionado, com tudo, e está lá. E recebi reclamação lá que nem lençol tem. E nem tem a coberta para botar nos colchão. Estava eu, meu amigo Imar, Rosemary, Raquel, nós viemos lá e recebemos essa reclamação. Nós não fomos mais profundo porque não teve ninguém para atender a gente lá, para mostrar mais o hospital. Então, nós não quisemos ser invasivos para invadir uma coisa sem ter ninguém para acompanhar a gente. Então, a gente mantínhamos, voltemos, e outro dia, quem sabe, a gente vai fazer isso. Mas isso aqui eu vi lá, porque era onde a gente podia ter acesso e entrar. Aí fica dizendo que não tem leito, está aí a UPA lotado. Lotado. Aí fica dizendo que não tem. Tem leito sim, que antes funcionava na época do Vanderlei. Eu digo porque eu provo, porque eu tive com gente do Dourado lá e fui agora ver, está lá. Vamos botar isso para funcionar, que a saúde precisa, não pode parar, porque ninguém sabe o dia que vai adoecer. Muitas pessoas acamadas, que a UPA está lotada. Mas não é por falta de leito, não. Tem leito lá no hospital. Era só isso. E parabéns pelo tempo, porque a saúde é o básico, não é o básico, não. É fundamental. Porque nós sem saúde, nós não somos nada. Não adianta a gente ter rios de dinheiro e não ter saúde. É melhor a saúde, porque a saúde é tudo. Parabéns, Claudinho, pelo vereador tempo. Né? Foi um prazer partilhar com vocês, vereadora Rosemary. Bom dia, né, Cláudio? Bom dia a todos. Cláudio, dizer, né, que a gente esteve exatamente no sábado, lá no Aruaru, lá no posto, e a gente recebeu algumas reclamações de coisas simples, mas que afetam a saúde das pessoas, né? A gente esteve lá vendo o local da farmácia muito quente, que ali se necessitava, sim, um ar-condicionado, né, Davi? A gente viu também a questão, Lisbão, eles reclamaram alguma coisa porque eles não têm um local adequado para o repouso, né? Que, tipo assim, você trabalha bem se você tem um repouso de qualidade e tudo. E eles reclamaram isso aí, né? Que estava faltando lá.
Então, assim, aquela parte ali que as pessoas ficam para receber a medicação, muito quente, que não tem quem aguente. Porque, tipo assim, não tem uma árvore, não tem nada. Aí aquilo, sim, precisa, sim, de ter ar-condicionado e tudo, né? E a questão do hospital regional, a gente viu que na UPA as pessoas estão passando muitos dias da UPA, que eles alegam que lá no hospital regional não tem leito. E a gente viu, como o Cláudio disse, que tem leito, sim, como o Neném disse. Aí a gente andou lá no hospital, tem um quarto que tem tudo bem direitinho, que as pessoas têm o material de cama e tudo. Aí já no outro você vai, a pessoa tem que trazer da sua casa, tudo isso. Então, assim, a gente precisa ver o que é que está acontecendo, né? Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer, vereadora Rosimeire. Nós temos no Hospital Regional, se eu não me falo a memória, 46 leitos prontos. Nós deixamos pronto, funcionando. Dizer que não tem leito, isso é desculpa esparrafada. Não existe isso. Precisa intensificar mais recursos para colocar, principalmente, transferir os nossos pacientes que estão aí na UPA, que muitos estão aguardando aí ser chamados, que eles são regulados, estão na central de regulação, muitos aí transferem para lá, para aguardar lá mais tomando a sua medicação, como deve ser, para não sobrecarregar cada vez mais a UPA. É isso que tem que ser feito na nossa saúde. E nós dissemos essas coisas, tudo, Roberto, o secretário. Aqui ele em pé, ouviu tudo, ele e a equipe. Ele e a equipe. Foi tudo do jeito que eu falava aqui, repetiu o discurso novamente, mas ele ouvindo. Ele ouvindo presencialmente. Tudo que eu disse aqui dele, eu disse pessoalmente. Absolveu, pediu a gente, vou repetir, se a nossa bancada tiver qualquer conversa com ele sobre qualquer problema de PSF, de posto de saúde, nós podíamos procurar ele. E eu cobrei muito delas, o médico dos Patos. Patos não pode ficar na situação que está sem médico. E, para nossa infelicidade, fomos pegos de surpresa que até a enfermeira dos Patos foi embora. Saiu dos Patos. Fomos pegos de surpresa. Não sei se já colocaram outra. Pode estar trabalhando lá agora. Se eu peço perdão se a outra estiver lá no trabalho agora. Mas até a enfermeira dos Patos saiu. Não se pode um PSF com uma comunidade que é do tamanho do distrito de Pedras. Patos era para ser distrito. Do mesmo tamanho, mesmo porte, mais eleitor do que Pedras. Mas hoje está sem um médico. Já vinha antes, na gestão anterior, e continua. O médico passou lá 4 dias, não foi, Elismão? E foi embora. Essa que é a grande realidade. E nós passamos tudo aqui para o secretário. Tudo ele está sabendo. E teve um fato que, no mesmo dia eu soube, quando nós terminamos a reunião, eu tive que me deslocar, que esse foi que eu achei um absurdo. Além de tudo que eu falei aqui, Roberto. A única identificação que nós, pacientes, filhos de Morada Nova, temos no Sistema Único de Saúde, o SUS, é o cartão do SUS. E não está sendo emitido na Secretaria de Saúde, porque não tem impressora. Lamentável. Lamentável. Uma mulher foi lá tirar o cartão de saúde no mesmo dia, e não tirou, porque não tinha impressora para emitir o cartão de saúde dela, do SUS. Eu até estranhei. Eu digo, eu vou lá com a senhora. E fui com a mulher lá. E era pura realidade. Era pura realidade. Isso aqui eu posso falar que eu presenciei. Quando eu abro a boca para falar aqui na tribuna dessa Câmara, eu já venho preparado do que eu vou falar. Eu sei o quanto é importante esse microfone, o peso que ele tem. Porque na hora que eu errar qualquer palavra que eu disser, eu sou muito homem de me retratar e pedir desculpa e perdão. Eu não sou daqueles, quanto pior, melhor não. Nós fazemos política com seriedade. É por isso que a gente tem uma história. A gente entra na casa dos nossos aliados e dos nossos adversários, muito não gostando da gente. Mas entramos de cabeça erguida. Entramos com a cabeça erguida, olhando nos olhos de cada um. Porque nós estamos falando a pura realidade. E o que eu peço mais a Deus, que essa saúde de Morada Nova, eles consigam mais investimento e que ela melhore. Porque só quem está sofrendo, vereador Ezra, é o nosso povo. Essa é uma grande realidade que nós estamos vivenciando e vivendo. Diga a você, porque todos os dias, quase todos os dias, eu estou na UPA, eu estou no hospital, ou estou no outro canto, mas eu estou dentro da saúde aqui. É a minha causa, é a minha área.
E eu, com as minhas amizades, já pedindo favor aos outros municípios, ao longo desses 4 meses da prestação de conta, eu consegui mais cirurgia eletiva do que o próprio município aqui, que foi feito aqui. Só com as minhas amizades, só pedindo favor a um e a outro, com pacientes de outros lugares, sendo operados em outros municípios, porque aqui teve um período parado. E eu não queria estar dizendo isso em tribuna de Câmara, porque o nosso município tem estrutura para fazer um leque de cirurgia invejável a qualquer município, porque o Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira está lá preparado, pronto, para receber equipes para fazer cirurgia eletiva de todo tipo que você imaginar. Só não aquelas que necessitam de UTIs, que lá não tem. Essas minhas palavras, meus irmãos. Eu me despeço, agradecer a nossa querida Rosimeire pelo tempo, mas me despeço. Nós estamos concluindo Vereador, mais um semestre. Pegar outra parte. Concedo, é outro tempo, Davi. Que é no outro tempo. Para até agradecer o convite da missa lá no sábado. Dizer que foi muito bom para todos que compareceram. Sua família é uma família muito querida, do bem. Você vê o tanto de pessoas que abraçam lá. Então, eu não podia deixar passar em branco esse momento e fazer esse agradecimento pelo convite. Eu sei que vocês pensam que não, mas foi muito gratificante a gente estar lá com vocês. É muito bom ser abraçado, ser querido, e a gente tem uma amizade fora plenário, então queria deixar aqui esse registro, antes que passasse em branco. Viu? Obrigado, Davi, parabenizar, agradecer. A gente, é nesses momentos difíceis de nossas vidas, quando a gente perde um ente querido que a gente ama, no caso a mãe, que não tem. Kátia, eu tenho a oportunidade, Vossa Excelência foi mãe há pouco tempo, quando eu tenho uma oportunidade em meus discursos, nas minhas falas, eu digo uma coisa do fundo do coração, e principalmente agora que eu estou sentindo. Não há vazio maior dentro de um ser humano do que a ausência de uma mãe. Não há. Quem tem a sua mãe em vida, abrace, beije, respeite, ame, dialogue, converse, porque nós somos pais, mas nós não somos, por muito que a gente se dedicar, nós não somos uma sombra de uma mãe. Uma sombra, né? O valor que uma mãe tem com o filho. Ela dá a vida pelo filho. Essa é a grande realidade. E agradecer a todos vocês que mandaram mensagem de carinho, de apoio, de solidariedade. Agradecer Ilmar, Davi, Raquel, Rosimeire, que tiveram presente, ao Marquinhos da Ana, ao Antônio Granja e ao povo do Aruaru, querido e amado da nossa... No Aruaru, Elismão, você conhece igual a mim, nós podemos até divergir na política, a gente pode divergir na religião, no futebol. Agora, o nosso Aruaru, vereador Roberto, é um povo que tem uma solidariedade tão grande e respeito uns com os outros, principalmente nesses momentos difíceis, quando a gente perde um ente querido. É em todas as famílias do Aruaru. E eu quero mandar um abraço a todos. E mandar um abraço a todos de Morada Nova. Me despeço. Nós estamos aí finalizando o primeiro semestre. Se eu magoei algum colega vereador aqui, ou algum servidor dessa casa, eu peço perdão, eu peço desculpa. Tenho muita humildade para isso. Muita humildade para isso. E desejar a todos um bom final de semana, que venha uma boa semana, um bom final de semana, e desejar a vocês, nós vamos tirar as férias de plenário, mas o trabalho, vereadora Kátia, vereador Roberto, Elesbão, Júnior, Ézio, meu querido Rei Romão, Reuber, Davi, Rosimeire, Gleide, Ilmar, Jane, Raquel, Neném Dourado. Nosso trabalho continua. Nós somos iluminados, escolhidos pelo Senhor Jesus para estar aqui representando o nosso povo de Morada Nova. Porque a própria Bíblia diz, toda a autoridade é constituída por Deus. Um abraço a todos.